A solução que este estudo aponta é que deverá ser então encontrada uma localização de preferência na margem esquerda do Tejo, e não uso aqui o termo margem sul, porque, como sabem, algumas das localizações na margem esquerda do Tejo, por acaso, são ao norte de Lisboa, nomeadamente Alcochete, está mais ou menos na mesma linha do Terreiro do Paço, está a norte do Terreiro do Paço. Portanto, dever-se-á encontrar uma localização na margem esquerda do Tejo, por razões absolutamente óbvias, que eu até me dispenso de invocar, porque basta olhar para o tal terreno e não tenho que falar das caçadas do meu amigo. Portanto, na margem esquerda deverá ser encontrada uma localização onde possa ser construído um aeroporto de forma modular, ou seja, um aeroporto que possa ir crescendo à medida da procura. Ou seja, um aeroporto que responda àquilo que nós não conhecemos, que é o que vai ser a procura. Um aeroporto que pode hoje ter 5 milhões de passageiros, que pode ter amanhã 10, e que, de preferência, deveria poder crescer até aos 60 milhões de passageiros. O grande problema da OTA é que a OTA tem que ser construída de uma vez só. E, ao ser construída de uma vez só, nunca poderá acomodar mais do que 35 milhões de passageiros. O que quer dizer que, se a OTA fosse hoje construída, se for construída em 2017, e se o crescimento for aquele que está previsto, durará 20 anos. E, ao fim de 20 anos, ninguém sabe muito bem onde é que se vão construir aeroportos. E, portanto, aquilo que nós propomos é, então, olhemos para a margem esquerda. E na margem esquerda, Alcochete, que é a solução que a CIP aponta, parece-nos uma solução excelente. Portanto, o nosso estudo, ao contrário do que disseram algumas pessoas, não é um estudo da Portela mais Montijo. A única coisa que nós dissemos foi que já agora valia a pena também olhar a outras localizações na margem sul. Algo que, por acaso, a CIP também fez, que nós sabemos que o LUNEC também fez. E, naturalmente, se seguirmos o exemplo de outros países, conviria ver as bases aéreas que existem nessa localização, porque as bases aéreas são, naturalmente, os melhores sítios para construir aeroportos. Algo que o próprio Governo reconhece, porque só assim é que se lembram da OTA, porque se não houvesse uma base aérea na OTA, eu dou-vos a minha palavra de honra, e juro pela saúde dos meus filhos que ninguém se lembraria de fazer um aeroporto na OTA. Portanto, a nossa afirmação foi, olhemos para a margem esquerda, sem complexos, e deixemos que o LUNEC, porque o nosso estudo não é um estudo de engenharia, que o LUNEC escolha a melhor localização. Ainda assim avisamos, olhem para o Montijo, porque ao contrário do que algumas pessoas muito bem informadas dizem, não há incompatibilidades em termos aéreos, em termos de acessibilidade aérea, entre a Portela e o Montijo. Bem pelo contrário, há complementaridades muito úteis em termos de tráfego aéreo. Quando dizem que é muito próximo, não é muito próximo. Em Paris, por exemplo, há aeroportos bem mais próximos um do outro. A única coisa que é preciso no Montijo, a nosso ver, é alinhar as pistas, ou seja, é realinhar as pistas do Montijo. Já me perguntaram se nós esperamos, a partir de agora, que a OTA seja esquecida, que... Perguntam muitas vezes o que é que nós esperamos com isto. Nós esperamos exatamente que este nosso estudo seja considerado, porque, vamos lá ver, dizem algumas pessoas que este estudo, que esta solução é uma solução pouco ambiciosa. Eu tenho ouvido, por exemplo, o Sr. Engenheiro João Carvinho dizer o que é preciso é criar uma nova centralidade. Um aeroporto na OTA permitirá criar em Portugal um terceiro grande centro. Já a Lisboa, já o Porto. Vamos criar aqui uma nova grande centralidade. Vamos criar um novo centro. Eu considero que todos esses sonhos são sonhos perfeitamente razoáveis e dignos. Infelizmente, nós não vivemos um momento das nossas contas públicas que nos permita sonhar com isso. Se nós tivéssemos neste momento o ouro do Brasil, ou tivéssemos um poço de petróleo, se tivéssemos descoberto um poço de petróleo e neste momento as nossas contas públicas nos permitissem folga, eu diria que em vez de estarmos a gastar em consumo individual dos cidadãos dinheiro, poderíamos de facto pegar e dizer assim, vamos fazer um grande plano, vamos fazer um grande investimento, vamos apostar em criar um polo de novo desenvolvimento e vamos esperar que depois apareça a procura. Ou seja, nós poderíamos desenvolver a nossa economia do ponto de vista da oferta. Infelizmente, as nossas contas públicas, o Estado da Nação, não o permite. Nós temos, a nossa capacidade extrativa acabou. Neste momento, o Estado não tem possibilidade de recolher mais impostos cidadãos e, mesmo assim, sabemos como é que estão as contas públicas. Portanto, eu lamento não poder compartilhar os sonhos do Sr. Engenheiro João Carvinho. E não posso esquecer também que houve muitos outros desses sonhos que saíram furados. E o discurso que nos tem sido feito, e vos tem sido servido muitas vezes, é dizer assim, se nós não aproveitarmos agora estes dinheirinhos que vêm da Europa para fazer a OTA, o dinheiro está perdido. E, portanto, esta é a última oportunidade. E eu queria vos dizer que e eu tenho ouvido esse argumento de alguns comentadores,
Isso não posso deixar de dizer que é desonestidade intelectual. Porquê? Porque nós tivemos o cuidado de fazer a pergunta. E eu fiz a pergunta ao Banco Europeu de Investimento. Não deixei que fossem os autores do estudo a fazer. Fui eu ao Dr. Carlos Costa e fiz a pergunta de uma forma muito simples. Disse assim: no âmbito do 4º quadro comunitário de apoio do CREN, eu gostaria de saber se o dinheiro que não for investido no aeroporto, seja da OTA, seja da Alcochete, se pode ser investido no âmbito do CREN. E a resposta que eu tive foi sim. E eu voltei a perguntar, ou seja, aquilo que nós não gastarmos dos fundos estruturais num aeroporto, podemos utilizar noutra coisa, como seja escolas, podemos sim senhor, como seja hospitais, podemos sim senhor. Portanto, o grande desafio, porque muitas vezes pensamos assim, há aqui uma questão de desperdício, não há desperdício nenhum. Mesmo que nós disséssemos assim, nós como europeus, não é indiferente o que o Bruxelas gasta, porque também é verdade, nós também fazemos parte da União Europeia e, portanto, não devemos achar que o dinheiro da União Europeia é para deitar pela janela fora, mas que fosse. A verdade é que o dinheiro que nós não aplicarmos, mal aplicado, num projeto, podemos aplicar bem aplicado em muitos outros projetos. E isto responde também à questão do modelo de desenvolvimento, do modelo das obras públicas, do modelo da criação de empregos. Porque se nós fizermos um grande aeroporto, que não é necessário, por exemplo, na OTA, e utilizarmos mão de obra, e como sabem, não utiliza muita mão de obra, utiliza muitas máquinas de empresas de construção civil, não utiliza muita mão de obra, infelizmente. Essa obra iniciar-se-á em 2012 e acabará em 2017. Em 2017 teremos não sei quantos trabalhadores da construção civil desempregados, alguns deles imigrantes, e depois não teremos nada que lhes dar que fazer. Se nós pouparmos 2.000 milhões de euros, podem imaginar que nós podemos ter a possibilidade de fazer muito mais obra e ir fazendo à medida das necessidades, não à medida dos sonhos. Eu acho que Portugal, escrevi há tempos um artigo sobre isso, nós continuamos a viver no complexo de Mafra. Nós esgotamos o dinheiro das especiarias a construir coisas que se calhar hoje nos honram, mas que não eram necessárias. Depois destruímos o dinheiro do Brasil a construir algumas coisas que muito pouco úteis são, como por exemplo Mafra, que nunca serviu para aquilo para que foi construído. Eu não gostaria de ver que os últimos dinheiros da União Europeia, que deviam ser para o progresso, para o progresso dos nossos filhos, não gostaria de ver gasto em obras que em rigor não são necessárias e que depois não vão servir. Muito obrigado, estou à vossa disposição.